bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula. Continuando na unidade 5, né? Que nós não conseguimos terminar durante a aula ao vivo. Então, nós estávamos falando sobre as unidades de conservação, né? Que essas unidades de conservação foram criadas a partir de uma demanda. Por que, professora, foram criadas? Porque a sociedade, o homem acabou derrubando, desmatando, degradando muito o meio, o ambiente. Então, foi necessário criar essas unidades de conservação para ver se restava alguma coisa para as futuras gerações. Então, não esqueçam disso. E quando nós falamos das unidades de conservação, é muito importante lembrar sobre a questão da preservação e da conservação. Quando nós falamos da conservação, você pode sim utilizar os recursos naturais, mas você deve utilizar de forma consciente, né? Já na preservação, é aquela utilização bem mais reduzida, né? Bem reduzida, que é o que acontece. A gente pode fazer uma analogia aí com o que os índios fazem com a natureza. Os índios não vivem da pesca, da caça, né? Da agricultura, mas eles utilizam o quê? Os recursos naturais de forma muito consciente. Diferente, né, do resto da sociedade que quer o quê? Destruir a nossa querida natureza. Isso é interessante? Não é interessante. Lembrando que a gente vai recordar aí das primeiras aulas, né, as aulas sobre a questão da cidade, do campo. Lembrando que a cidade e o campo, elas dependem uma da outra, né? Lembrando que no campo é onde o local nos quais são produzidos o quê? Os produtos alimentícios. É os produtos alimentícios que vai abastecer as cidades. Lembrando que professora, mas na cidade é, né, onde tem a economia, onde vai ter o comércio, onde vai ter os grandes prédios, as construções. Ela é importante, sim, as cidades são extremamente importantes, mas nós não podemos esquecer o que? Da importância do campo, principalmente para nossa alimentação, porque se não fosse o campo, querida, a gente só ia viver o que? Fast food e viver esse fast food porque não é tão saudável quanto um alimento natural. Então, em decorrência disso, desse avanço da sociedade, desse avanço das tecnologias e, consequentemente, do aumento dos impactos ambientais, fez-se necessário a criação das unidades de conservação. As unidades de conservação, elas, né, vão estar divididas de acordo com a demanda que cada estado vai ter. Então, cada estado do país vai criar suas unidades da conservação, as suas unidades, né, que tem como objetivo principal conservar a fauna e a flora daquela região. Professora, aqui no Ceará nós vamos ter exemplos de unidade de conservação? Sim, nós vamos falar daqui a pouco sobre algumas unidades de conservação e uma delas fica bem próximo da nossa escola. Continuando, é muito importante lembrar que as unidades de conservação elas são divididas em duas categorias. A primeira, de unidade de proteção, as unidades de proteção integral, que, por exemplo, o Parque do Cocó, né, que fica muito próximo da nossa escola. Nesse tipo de unidade de conservação, não é permitido nenhum tipo de utilização dos recursos naturais. Você pode apenas utilizar como lazer, mas de forma controlada. Você não pode fazer extração dos recursos naturais daquela região, certo? E o outro tipo de categoria que nós já até comentamos por cima é o de uso sustentável. Na de uso sustentável você pode sim utilizar, né, para algumas atividades econômicas como o extrativismo, a agricultura, né, a pecuária, mas de forma controlada, a fim de quê? De não causar danos ao meio ambiente. Um exemplo aqui no nosso estado é a Lagoa da Jijoca. Eu vou deixar a foto para vocês, né, do Parque do Cocó, aqui ao lado. O Parque do Cocó, professor, por que o Parque do Cocó é uma unidade de proteção integral? O Parque do Cocó, né, ele vai ser uma unidade de proteção integral por conta da sua fragilidade e por conta da sua importância para a fauna e flora da nossa cidade, né? Então, eu já até conversei com vocês quando nós falamos de clima, de tempo, que o tempo naquela região, clima, na verdade, é o que? Bem ameno, por conta da presença de uma grande presença de vegetação, né? Que aí a gente vai ter um processo que eu até mostrei para vocês no ciclo da água, né? Que é o processo de evapotranspiração, que é a transpiração das
plantinhas, né? Então a plantinha ela vai o quê? Perder água para o meio ambiente, essa água vai ficar no ar em formato de vapor, que isso vai causar uma sensação térmica bem mais agradável do que aquelas áreas ao redor do Parque do Cocó, que são extremamente, né, assim, cheias de construções, de avenidas, né, de asfalto, que isso vai causar um maior aquecimento dessas regiões. Então, por conta disso, o Parque do Cocó é uma unidade de proteção integral. Nós só podemos utilizá-las, né, para fins de estudo, para lazer, mas de forma controlada. O exemplo da Lagoa da Jijoca, que é maravilhosa, né, que fica em Jijoca de Jericoacoara, ela, né, se tornou uma área de uso sustentável porque ela tem uma grande importância para o turismo local. E isso vai gerar o quê? Muita renda, né? Por isso que ela foi classificada como de uso sustentável, porque você também pode utilizar essa região, essa localidade para algum tipo de atividade econômica, diferente da de proteção integral, que ela não é permitida a gente extrair qualquer coisa do recurso natural daquela região. Então, para a gente finalizar, né, nossa aula, né, nós já falamos sobre esse conteúdo, eu estou aqui só para reforçar e resolver as atividades. Eu queria ler um texto com vocês da página 89, né? Na página 89 vai ter um texto que vai falar sobre a educação ambiental. Professor, o que é a educação ambiental? A educação ambiental é a conscientização dentro das escolas ou fora das escolas, né? Mas de uma forma muito educativa, né? Da forma que eu estou falando aqui para vocês, né? Demonstrando quais são os benefícios, os malefícios, mas principalmente os benefícios de preservar o meio ambiente. E o porquê preservar o meio ambiente, né? Para deixar um ambiente ambientalmente, né, conservado para as próximas gerações. E para que a gente não sofra com racionamento de água, por exemplo, com a falta de alimentos, né, alguns dos problemas que podem acarretar, né, ou ocorrer se a gente não cuidar bem do nosso meio ambiente. Então, peguem o livro de vocês aí na página 89 para a gente ler o texto sobre educação ambiental. Vamos lá. Educação ambiental. Os parques nacionais são unidades de conservação e de proteção integral e por isso podem receber visitantes. Mas será que os visitantes também são responsáveis pela conservação dessa área? E ele pede para vocês fazerem uma atividade, mas eu não quero que vocês façam essa atividade. Os visitantes também são responsáveis pela conservação da área dos parques nacionais? Sim, são responsáveis sim. Aqui a gente vai ter o parque lá em Ubajara, né, as grutas, e elas são fechadas hoje. Boa parte das grutas são fechadas. Por quê, professora? Porque a população, os visitantes iam lá, né, visitar aquela beleza cênica e acabavam degradando, né, colocavam o nome de casal, coraçãozinho, e isso não é legal, porque com o tempo acabou degradando aquelas grutas e hoje, né, infelizmente nós não podemos mais o quê? Visitar aquela região. Então é de fundamental importância nós visitantes, né, conservar, preservar esses ambientes que são unidades de conservação, mas não só as unidades de conservação. Todas as regiões, né, de recursos naturais que tenham natureza, nós devemos conservar. Beleza? Então peguem o livro de vocês aí de novo pra gente fazer a atividade da página 88. Então, pessoal, na página 88 nós já até comentamos, né, sobre essa imagem, que é uma imagem que vai demonstrar o quê? Uma grande plantação, né, um desmatamento da vegetação para plantação de soja. Né? Lembrando que o nosso país, o Brasil, é um dos maiores exportadores de soja. Ele vende muita soja para outros países, como os Estados Unidos e a China. Né? Então, nós precisamos do quê? De muitas áreas, né, para conseguir produzir cada vez mais. Então, essa foto vai retratar justamente isso, o desmatamento da vegetação natural, né, para a construção, para a colheita de soja, né? Então ele vai pedir aí para observar. Primeira questão: o que você observa nela? Converse com os colegas e o professor. E é justamente isso que nós já falamos anteriormente, né? Nós vemos aí uma parte, né, conservada, verdinha, que aí muito provavelmente é na área do cerrado aqui, vegetação do cerrado, que é uma vegetação mais baixa, né, de gramínea, que é uma graminhazinha
muito propícia também para alimentação da criação de gado, né? E ela tá sendo o quê? Desmatada para poder ter a colheita de soja. Professor, o que é que vale mais? É a plantação, né? Aquela vegetação natural ou a colheita de soja? Gente, com certeza a colheita de soja. Por isso que há tanta degradação, tanto desmatamento da nossa vegetação natural. E nós já falamos sobre isso. Na segunda, o que deveria ser feito para conservar as áreas com vegetação natural que ainda não foram devastadas? No mínimo, né, o que deveria ser feito, elas deveriam ser cercadas, demarcadas, para que não pudessem ser mais o quê? Desmatadas, certo? Isso iria evitar. Outra medida também, punir, né, de forma que tenha uma fiscalização mais eficiente nessas regiões, que nós sabemos que, com relação às questões ambientais, a fiscalização ela é meio, né, complicadinha, né? Não vamos entrar em méritos, mas era interessante também ter uma fiscalização mais a fio, né, que estivesse em combate mais pertinente, né, para que evitasse esse tipo de desmatamento. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos aí para a página 89, né? Aí tem a terceira questão. As unidades de proteção integral, como a do Parque Estadual do Jalapão, recebem muitos visitantes. Em sua opinião, o que atrai as pessoas a esses locais? Gente, em qualquer local, esse tipo de unidade de conservação, que é a de proteção integral, elas tem como base, né, como nós já falamos anteriormente, a conservação total e não pode ter o desenvolvimento de atividades econômicas. Então, querendo ou não, essa área vai ser mais o quê? Conservada, nós vamos ter um contato com a natureza mais natural, né? Muito paradoxal, a natureza natural, mas sim, uma natureza que não passou por tantas transformações do homem. Por isso que atrai tantos visitantes, né? Que aí você vai estar em contato direto com a natureza da sua forma mais natural. Nessas imagens que vocês estão vendo nas fotos acima, ele vai demonstrar justamente isso, né? A primeira imagem é a paisagem do Parque Estadual do Jalapão, né? No município de Mateiros, no Tocantins. Lembrando que o Tocantins é um dos últimos estados a serem criados no nosso país, né? Ele diz que essa unidade de conservação, unidade de proteção integral, recebe muitos visitantes e abriga a vegetação do cerrado, dunas, rios e cachoeiras, além de animais como lobos, guarás, emas e papagaios. Então a gente tem uma grande biodiversidade. Lembrando que a biodiversidade é a fauna e a flora daquela região, né? A vegetação e os animais que estão presentes naquela região. Já na segunda imagem nós vamos ter o que? O manejo do piracuru na reserva do desenvolvimento sustentável Mamirauá, né, em Maraã, ou nome complicado, no Amazonas, né, que os povos indígenas, quilombolas ou ribeirinhos que dependem diretamente da natureza para viver e manter sua cultura podem habitar as unidades de uso sustentável. Já são duas coisas diferentes, né, de proteção integral, você não pode utilizar para atividades econômicas, mas a de uso sustentável você pode sim utilizar para atividades econômicas, como demonstra aqui na imagem, né? Que atividade econômica é essa, professora? É a questão da pesca, né? Você obter dinheiro através da pesca, é uma atividade econômica também, beleza? A quarta, converse com os colegas e o professor. A visitação pode prejudicar a conservação dessa área? Sim, nós já falamos sobre isso, que a conservação ela atinge diretamente a conservação da área. Por isso, né, que o exemplo que eu dei, as grutas de Ubajara, elas estão o quê? Fechadas, porque hoje em dia, né, há uma demanda maior em conservar aquela região. E os visitantes não tinham essa preocupação em conservar, né, em manter conservado aquele habitat, né? Eles queriam o quê? Deixar seu nome lá eternizado, gente, mas isso prejudica o meio ambiente. Então hoje nós estamos o quê? Colhendo o que foram plantados, né? Que nós não podemos hoje visitar essa região tão bonita, tão interessante. Se vocês tiverem a oportunidade, conheçam, né, as grutas de Ubajara. Ah, professora, não pode visitar, você pode passar só ao redor, mas não pode adentrar dentro das grutas, né, que são as cavernas. Mas tem um bondinho lá e é extremamente bonito. Vamos para a página 90 para a gente finalizar as atividades dessa unidade. A primeira, explica o que você entendeu sobre a relação entre clima e vegetação. Lembrando que quando nós falamos primeiro de clima e depois da vegetação, porque um depende do
outro. O clima depende da vegetação e a vegetação depende do clima. Por exemplo, vocês podem colocar aí, ter como resposta a caatinga. A caatinga, ela está intrinsecamente, né, intimamente ligada com o quê? Com o clima semiárido. Por quê, professora? É uma vegetação que é extremamente adaptada ao que é um clima seco, com pouca água, com pouca quantidade de chuvas. Então é uma vegetação que vai ter raízes profundas, né? Num lugar de folhas, geralmente vai possuir o quê? Espinhos, para evitar o processo de perca de água para o meio ambiente, que é o processo de evapotranspiração, né? E elas geralmente não vão ter um porte tão grande para justamente evitar, né, mais perca de água. Beleza? E geralmente elas vão estar em regiões, né, bem secas, com um clima bem quente. Então aí a gente já consegue ver, interligar, né, o clima e a vegetação. Um outro exemplo, a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela vai ter um porte, né, as árvores lá vão ter um grande porte, as folhas são largas, né, e por isso, por conta também da grande quantidade de recursos hídricos, lá a gente vai ter uma grande quantidade de chuva, né, além de uma grande umidade do ar, que é a presença do vapor d'água no ar, né, o vapor, a água em forma de vapor no ar, por conta do processo de evapotranspiração, evaporação dos recursos naturais, certo? E tudo isso vai influenciar. Lá a gente vai ter um alto índice de chuva durante o ano, por conta também da grande presença de vegetação. Ok. A segunda, ele vai pedir para ler um texto, né, para responder as questões posteriores. Vamos lá. No deserto do Saara, que fica na África, continente africano, beleza? A África não é um país, é um continente. Vocês vão ver isso mais na frente. As chuvas são muito raras e as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius durante o dia e cair para abaixo de 0 durante a noite. Por isso, as roupas de quem vive no deserto do Saara, como as tuaregs, eita, quase que não sai, são adaptadas de lã de camelo. Suas túnicas longas e largas protegem a pele do sol e permitem a passagem do vento. A lã impede a entrada e a saída de calor, ajudando a manter a temperatura interna do corpo, né? Então isso é uma das características do Saara. Durante o dia as temperaturas são extremamente o quê? Elevadas, e durante a noite as temperaturas elas ficam bem baixas. Nós vamos ter uma grande diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura no dia, que a gente vai chamar de amplitude térmica, certo? Vamos responder as questões. Quais são as características do clima do deserto Saara descrito no texto? Ele vai descrever aí que as chuvas são, bem na primeira frase, as chuvas são raras e as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius durante o dia e cair para abaixo de 0 durante a noite. Então a gente tem essa grande variação de temperatura, né? Lembrando que clima e tempo são diferentes. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera, né? A forma que tá ali o céuzinho, se tá nublado, né? Às vezes a gente sai de casa, tá nublado. Quando chega na escola já tá fazendo sol. E é justamente isso o tempo. Já o clima é a sucessão do tempo, né? Durante um período de 30 anos. Então, se liguem nesses termos. O item B, de acordo com as informações acima, como os tuaregs se vestem para conseguir viver no deserto. Isso vai estar, acho que na segunda frase, né? Eles usam roupas adaptadas a essas condições, né? Que de dia é muito quente e à noite é muito frio, né? São roupas feitas de lã de camelo, né, que são longas para conseguir proteger a sua pele do sol e ao mesmo tempo é para ajudar a conservar a temperatura do seu corpo durante a noite, para evitar a perda de temperatura durante a noite. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo dessa unidade. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, certo? E espero encontrar vocês na próxima aula. Um beijão!